Informações importantes do Fluminense nesse vídeo. O Fluminense não irá renovar com um jogador reforço nessa temporada. Vou contar esse detalhe trazido por portal que cobre o Fluminense. Também, portal turco fala que já tem proximidade de acordo entre John Ares e Galatasaray. E outras notícias do Fluminense. Deixe o seu like, ative as notificações. Central Fluminense não para de crescer aqui no YouTube. Eu vou começar falando aqui sobre a diretoria do Fluminense que não vai estar presente no sorteio do Super Mundial de Clubes. É isso mesmo, o ex-jogador branco irá representar o Fluminense nesse evento na próxima quinta-feira, dia 5, às 3 da tarde, horário de Brasília, em Miami, nos Estados Unidos. É sempre bom lembrar que teremos 4 clubes brasileiros, né? Fluminense, Palmeiras, Flamengo e o vencedor de Atlético Mineiro e Botafogo, que definem o campeão de 2024 da Libertadores em Buenos Aires, na Argentina. Beleza? Fluminense, né? A diretoria não estará lá no evento. Por quê, gente? Nem o presidente Mário, nem Angione, nem ninguém, porque o portal GE traz que o Fluminense vai jogar com o Cuiabá e devido ao fato do Fluminense correr esse risco, todo mundo está concentrado nessa empreitada do Fluminense. O Fluminense enfrenta o Cuiabá na penúltima rodada no mesmo dia, então por isso que nenhum dirigente do Fluminense vai comparecer ao evento. Então o Branco vai lá representar o Flu. Branco já foi dirigente do Fluminense, já foi coordenador na CBF também, ídolo do Fluminense, né? Um jogador muito importante na nossa história, tetracampeão brasileiro, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, né? Então tem muita moral com o Fluminense, com a torcida do Fluminense. O torcedor mais experiente lembra com muito carinho do lateral esquerdo branco. Então é ele que vai representar o Fluminense no sorteio do Super Mundial de Clubes em Miami, nos Estados Unidos. Vamos seguindo aqui com as informações, porque portal turco traz informação sobre acordo entre Ares, Fluminense e Galatasaray. Já está na sua tela, torcedor tricolor. O portal não entrou em detalhes a respeito do acerto, só traz a informação aí que o John Ares recusou uma renovação de contrato e que realmente está muito próximo de jogar no Galatasaray. O John Ares garante foco apenas no Fluminense, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é detentor de 50% dos direitos econômicos. O presidente Mário Bittencourt admitiu ter feito um acordo com o jogador para que, caso chegue uma proposta que atenda às condições do Flu, vai realizar esse sonho do jogador, de que ele tem, né, de jogar no futebol europeu. Então, um forte candidato realmente é o Galatasaray a contratar o jogador colombiano do Fluminense. Isso daí, acho que todo mundo sabe. Da mesma forma que a gente sabia que o Nino ia sair, da mesma forma que a gente sabia que o André iria sair, a gente sabe agora que o John Ares vai sair. Na minha visão, é uma saída equivocada, cara. O Fluminense no meio do ano que vem vai jogar o Super Mundial de Clubes e, a depender desse sorteio, pode jogar contra deve jogar contra uma das principais equipes do mundo, né? Uma equipe europeia importante. Então seria uma chance do Ares estar, né, aos olhos do mundo contra as melhores equipes do mundo nesse super torneio, mas prefere ir lá para o Galatasaray, jogar a Liga Turca, vai para um time que não está nessa Champions League, já está eliminado. Então, cara, vida que segue. John Ares, torcida tá irritada com ele, né? A postura do John Ares no último jogo não agradou muitos torcedores, então eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu acho que o John Ares fez muito pelo Fluminense. O Fluminense não está matematicamente rebaixado por conta do John Ares. Eu acho que os gols e a assistência dele foram muito importantes, principalmente depois da Copa América. Mas aqui eu não estou para defender jogador, não. O Fluminense está nessa situação muito por parcela dos jogadores também. Então, se você está irritado com o Ares, quer ver ele longe do Fluminense, nem pintado de ouro, pode reclamar aí, pode criticá-lo à vontade. Não sou eu que vou botar minha mão no fogo e defender jogador aqui na Central
Fluminense, mas fica essa informação importante, torcedor tricolor. Cara, não só esse portal, tá? Muitos jornalistas turcos já estão cravando a contratação do John Arias, né, pelo Galatasaray. Então, acho que é questão de tempo terminar o Campeonato Brasileiro para a gente saber realmente, de fato, um anúncio aí do Fluminense, do Galatasaray, enfim, da saída do jogador do Fluminense. Quero mandar um abraço para o André Nunes, de São João da Barra, Rio de Janeiro, Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, o Vanderlei de Petrópolis, aqui no Rio, Nelson de Seabra, na Bahia, e o Carlos Alberto de São Luís, no Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, ative as notificações. Cara, o like é fundamental. Se você assistir nossos vídeos todos os dias, deixa o like aí, porque você vai nos ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, tá perdendo tempo. A gente traz todas as informações do Fluminense num só lugar aqui na Central Fluminense. Então, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhuma publicação da Central. Segundo o site, temos o primeiro negócio fechado, aí o primeiro martelo batido sobre uma não permanência para 2025. O Trivela traz a informação que o ponta-direita Marquinhos não ficará no Fluminense para o ano que vem. Ele pertence ao Arsenal da Inglaterra e o contrato dele se encerra ao final da temporada e o Fluminense não tentará a permanência. A opção de compra do empréstimo do Marquinhos está avaliada em mais de 50 milhões de reais. A gente lembra muito bem, no início da temporada com o Fernando Diniz, o Marquinhos se destacou bastante na ponta direita, jogando bem, fazendo gol na Libertadores. Para mim, em determinado momento da temporada, era o melhor jogador do Flu em 2024, para você ver, né, a situação do Fluminense nessa temporada. Mas o tempo foi passando, o Fluminense não conquistando os resultados. Depois o Fernando Diniz começou a inventar ele de lateral direito, jogando com o pé invertido. Teve um momento que foi bem, teve jogos, na maioria dos jogos eu achei o Marquinhos mal na lateral direita, porque eu não era um atacante, né? Um atacante de lado, e tinha essa obrigação de recompor na linha defensiva. E com o Mano Menezes, ele realmente perdeu muito espaço, ele não conseguiu repetir as atuações no início da temporada com o Fernando Diniz na Libertadores. E, assim, fica difícil, né? Um time que não tem grandes recursos igual o Fluminense não tem condições, gente, de pagar 50 milhões de reais num jogador. E mesmo que se tivesse, esse jogador não pode ser o Marquinhos, né? Que é uma grande incógnita, um jogador de altos e baixos, um jogador muito jovem, que oscilou na temporada e termina a temporada em baixa. Então, não dá para ser esse jogador que o Fluminense vai cometer a loucura de pagar 50 milhões de reais. Então, eu acho que era uma informação e uma situação que a gente já esperava. Contrato até o final do ano, a opção muito alta para o padrão do Fluminense, repito, não só por ser o Fluminense associativo, tá? Se o Fluminense tivesse investidor, tivesse SAF, eu ia estar falando aqui, cara, não vale os 50 milhões, o Marquinhos não vale. A passagem dele aqui, ele não é um jogador que hoje custa 50 milhões de reais, na minha visão. Tudo bem que o futebol está muito inflacionado, mas é um jogador que eu não vejo motivo para o Fluminense fazer um esforço para renovar, já que teve altos e baixos e vai terminar muito em baixa a temporada. Então fica aí, torcedor tricolor, o portal Trivela afirma que o Fluminense não vai renovar com o Marquinhos, ponta direita, atacante do Flu. Última informação aqui é sobre Marcelo, que ainda tem contrato, ainda tem vínculo com o Fluminense, porque vai ter eleição lá no Nacional do Uruguai e já teve candidato a presidente falando da utopia de contratar o Marcelo, tá? Tô falando do Flávio Perkman, que forma a chapa Nacional Infinito. Ele falou sobre o desejo de contratar o Marcelo e outro jogador do Fluminense, tá? Tô falando do Davi Terãs, abre aspas aí. Tem um jogador que tem 5% de chance de vir, é uma utopia. Me respondeu e disse que está tirando o tempo para ver o que faz da vida. Marcelo não virá por dinheiro e também estou atrás de um jogador importante que está no Brasil, disse ele no programa Passion Tricolor. O outro jogador é o Terãs e, segundo a informação,
Foi o Terãs que passou o número do Marcelo para o candidato à presidência, né? Quem tem boca vai a Roma, meu. Tu vai desenrolando, vai falando ali, tu consegues acesso os contatos. Então, não custa nada sonhar. O Nacional é um clube grande da América do Sul, um clube gigantesco do Uruguai. Assim, não tem mais aquela força de outros tempos, mas esse ano aí jogou, né? Teve aquele episódio chato com o Juan Esquerdos, né? Depois da partida contra o São Paulo, infelizmente, né? É um clube grande, mas que o futebol uruguaio hoje, por conta, né, da disparidade financeira do Brasil perante os outros clubes, mas em relação do Uruguai fora o Brasil com outros países da América do Sul, né? O Uruguai é pequeno, é uma economia menor que outros países, então acaba sendo muito prejudicado no futebol por conta disso, mas fica essa informação. O Nacional de Uruguai quer contar com o Marcelo e pode fazer investida por Davi Terãs, mas já aviso logo, o futebol uruguaio não tem dinheiro para cobrir os 15 milhões, 14 milhões que o Fluminense comprou do Terãs, não. Então, vamos ver como ficaria esse negócio para o Fluminense. Deixe o seu like e ative as notificações. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!